Olá a todos! Bem-vindos a mais uma jornada fascinante pela história. Hoje vamos mergulhar num dos capítulos mais fascinantes da história europeia, a reconquista da Península Ibérica. Preparem-se para uma viagem épica através dos séculos. Apertem os cintos, porque esta é uma história de conquista, reconquista e mudanças dramáticas de poder. Vamos explorar os eventos, as batalhas e as figuras que moldaram este período crucial. Vamos preparar o terreno. Estamos no início do século VIII e a Península Ibérica, o que hoje chamamos Espanha e Portugal, era um local de culturas e religiões diversas. Era um caldeirão fervilhante de influências culturais. Mas tudo mudou em 711 d.C., quando as forças muçulmanas, principalmente mouros do norte de África, atravessaram o Estreito de Gibraltar. Este evento marcou o início de uma nova era na península. Numa campanha incrivelmente rápida, conquistaram quase toda a península. A velocidade e a eficácia desta conquista foram impressionantes, mudando para sempre o curso da história ibérica. Os reinos cristãos no norte, como Castela e Aragão, não iam ficar de braços cruzados. Eles começaram a se organizar e a planejar a reconquista de suas terras. Começaram a contra-atacar, lançando uma série de campanhas para recuperar as suas terras. Estas campanhas foram marcadas por batalhas ferozes e estratégias militares inovadoras. Isto não foi um projeto de fim de semana. A reconquista durou uns incríveis 700 anos. Durante este longo período, houve momentos de avanço e recuo, vitórias e derrotas. Um dos momentos mais cruciais ocorreu em 1492. Este ano é frequentemente lembrado por outro evento significativo na história mundial. Sim, o mesmo ano em que Colombo navegou o Oceano Azul. Mas na Península Ibérica, algo igualmente monumental estava acontecendo. As forças cristãs, lideradas pela rainha Isabel de Castela e pelo rei Fernando de Aragão, conseguiram tomar Granada, o último reduto muçulmano na península. Esta vitória foi um marco histórico. Esta vitória não só redesenhou o mapa, marcou o fim do domínio muçulmano na Europa Ocidental e o início de Espanha como reino unificado. A celebração foi grandiosa e o impacto duradouro. Mas o que torna a reconquista verdadeiramente cativante não são apenas as batalhas. É a complexidade das interações culturais e as mudanças sociais que ocorreram durante este período. São as imensas transformações culturais, sociais e religiosas que desencadeou. A reconquista foi um período de grande fermentação cultural, onde diferentes tradições se encontraram e se influenciaram mutuamente. O intercâmbio entre as culturas muçulmana, cristã e judaica durante este período deixou uma marca duradoura na arte, arquitetura e literatura da região. A riqueza cultural da Península Ibérica é um testemunho deste período de convivência e conflito. Então, qual é a conclusão desta fatia épica da história? A reconquista é um lembrete poderoso de como a busca pelo poder e a fé podem remodelar nações e culturas. É um lembrete gritante de como a busca pelo poder pode remodelar nações, culturas e vidas ao longo dos séculos. As lutas pelo controle da Península Ibérica deixaram um legado profundo e duradouro. A reconquista não é apenas uma história de território recuperado. É uma história de como o nosso mundo é tecido a partir dos fios de inúmeras lutas. Cada batalha, cada conquista, cada derrota contribuiu para a tapeçaria complexa da história. Obrigado por estarem conosco, e espero que tenham achado este mergulho na história tão fascinante como eu. A história da reconquista é uma das muitas que moldaram o nosso mundo. A história está cheia de lições e inspirações, e há sempre mais para descobrir. A profundidade da reconquista. Para entender melhor a profundidade da reconquista, precisamos olhar para os detalhes. A geografia da Península Ibérica desempenhou um papel crucial nas estratégias militares e nas campanhas. As montanhas, rios e planícies influenciaram as rotas de invasão e defesa.
Tanto os líderes cristãos quanto os muçulmanos precisavam ser mestres em estratégia para navegar por este terreno desafiador. Além das batalhas, a vida cotidiana na Península Ibérica durante a Reconquista era rica e variada. As cidades eram centros de comércio, cultura e aprendizado. Eram tempos de grande inovação, com estudiosos e artesãos trabalhando lado a lado para criar obras de arte e avanços científicos que ainda hoje nos impressionam. A influência das diferentes culturas também se refletia na culinária, na moda e nas tradições diárias. A fusão de sabores e estilos criou uma cultura única e vibrante. As cerimônias religiosas e festivais eram momentos importantes de união e celebração. Cada comunidade trazia suas próprias tradições, enriquecendo a vida cultural da península. Figuras como El Cid, a rainha Isabel e o rei Fernando tornaram-se lendas, e suas histórias são contadas e recontadas até hoje. Eles simbolizam a coragem, a fé e a determinação que definiram a Reconquista. A diplomacia também desempenhou um papel crucial. Alianças e tratados foram tão importantes quanto as batalhas, moldando o curso da Reconquista de maneiras muitas vezes inesperadas. A arquitetura da época reflete essa mistura de influências. Castelos, mesquitas e catedrais coexistem, cada um contando uma parte da história complexa da Reconquista. E não podemos esquecer das pessoas comuns, cujas vidas foram profundamente afetadas por esses eventos. Agricultores, comerciantes, artesãos, todos desempenharam um papel na tapeçaria da Reconquista. O impacto da Reconquista ainda é sentido hoje. As fronteiras, as culturas e as identidades que conhecemos foram moldadas por este período tumultuado. A Reconquista nos ensina sobre resiliência, adaptação e a capacidade humana de superar desafios. É uma história de luta, mas também de esperança e renovação. Então, ao refletirmos sobre a Reconquista, lembremos-nos de que a história é feita de muitas vozes e perspectivas. Cada uma delas contribui para o nosso entendimento do passado e do presente. Os cristãos tiveram que lutar bravamente para derrotar as forças árabes. A influência cultural da Reconquista. A Reconquista não foi apenas uma série de batalhas, foi também um período de intenso intercâmbio cultural. As influências muçulmanas, cristãs e judaicas se entrelaçaram de maneiras fascinantes. As cidades da Península Ibérica tornaram-se centros de aprendizado e inovação, onde estudiosos de diferentes culturas se reuniam para trocar ideias e conhecimentos. Um dos exemplos mais notáveis é o movimento de tradução em Toledo, onde textos científicos e filosóficos foram traduzidos do árabe e do hebraico para o latim, disseminando conhecimento por toda a Europa. A arquitetura também reflete essa fusão cultural. Edifícios como a Alhambra em Granada e a Mesquita Catedral de Córdoba são testemunhos da rica tapeçaria de influências que definiram a Península Ibérica. A conclusão da Reconquista. Não podemos nos esquecer de Carlos Martel, o responsável por martelar os muçulmanos na Batalha de Poitiers, conseguindo uma vitória decisiva dos francos e impedindo o avanço árabe para a França em 732 d.C. A conclusão da Reconquista, em 1492, marcou o fim de uma era e o início de outra. A tomada de Granada foi um momento decisivo, mas também o começo de novos desafios e oportunidades. A unificação da Espanha sob os reis católicos trouxe consigo a centralização do poder, mas também a expulsão de judeus e muçulmanos, que teve um impacto profundo na sociedade. As consequências da Reconquista foram sentidas por séculos. A formação de um Estado unificado e a expansão para o Novo Mundo foram diretamente influenciadas por este período. A Reconquista preparou o terreno para a era das grandes navegações e a colonização das Américas, que transformou o mundo de maneiras profundas e duradouras. O legado da Reconquista é complexo e multifacetado. É uma história de conquista e perda, de conflito e colaboração, de destruição e criação.
Ao refletirmos sobre a Reconquista, lembremo-nos de que a história é feita de muitas camadas e perspectivas. Cada evento, cada figura, cada batalha, contribui para o nosso entendimento do passado e do presente. A influência da Reconquista na cultura moderna. A influência da Reconquista pode ser vista ainda hoje em muitos aspectos da cultura moderna. Festivais, tradições e até mesmo a arquitetura moderna carregam traços deste período histórico. Festivais como Amoros e Cristianos na Espanha celebram a história da Reconquista, reencenando batalhas e celebrando a herança cultural da época. A arquitetura moderna em muitas cidades espanholas e portuguesas ainda reflete a influência das diferentes culturas que coexistiram durante a Reconquista. Edifícios modernos muitas vezes incorporam elementos de design islâmico, cristão e judaico. A Reconquista também inspirou muitas obras de arte, literatura e música modernas. Artistas e escritores continuam a explorar este período rico e complexo, encontrando novas maneiras de contar suas histórias. A Reconquista nos lembra que a história está sempre presente, moldando nossas vidas e culturas de maneiras que muitas vezes não percebemos. É um testemunho do poder duradouro da história. Então, ao explorarmos a história da Reconquista, celebremos não apenas as batalhas, mas também as ricas interações culturais que definiram este período. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada. Até a próxima!